Olá você amigo, olá você amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Viva com Sobriedade. O meu nome é Patrick Oening e sabendo que você está aqui, eu tenho uma boa noção do que você está passando ou do que você vê alguém que muito ama, que muito estima passando com o álcool. Para quem não me conhece, eu sou um alcoólatra em recuperação e durante muitos anos da minha vida eu fiquei à mercê do meu vício em álcool. Eu submeti pessoas que eu amo ao meu vício em álcool, então minha família, filhas, meus pais, pessoas que me rodeavam na minha vida profissional, que estavam próximas de mim, e eu me vi bem embaixo de todos os problemas que o álcool pode gerar para a vida de uma pessoa, em todos os sentidos. E eu posso lhe dizer e afirmar com toda pertinência, porque eu vivi isso, não importa o quão baixo, o quão mal você está, existe saída para isso. Então, durante muitas vezes, por várias vezes, eu tentei sair do vício do álcool, por várias vezes eu parei de beber, porém, infelizmente também, por várias vezes, eu retornei para o meu vício. E, considerando todas essas vezes, eu fiz um apanhado de tudo que realmente dá certo e o que não dá certo. Tudo que a ciência comprova e tudo que experimentalmente é colocado em prática e dá certo, não só comigo, mas com várias pessoas que a gente acompanha, que a gente vê em sobriedade durante anos, durante décadas, durante uma vida toda. Então existe sim, existe um caminho, existe um método, existe um programa mental que a gente deve seguir para alterar de uma vez por todas a necessidade que a gente tinha do álcool e que a gente colocava e reforçava essa necessidade todos os dias durante muitos anos. Então, não importa onde você esteja, eu lhe afirmo com propriedade, porque eu vivi isso, que existe saída. Não importa o quão mal você esteja, o quão sozinho no mundo você já esteja, quão dependente você esteja. Existe saída e basta você querer, basta você colocar em prática aquilo que a gente fala aqui, aquilo que a gente prega aqui em todos os nossos podcasts, em todos os nossos episódios. Então, já adianto, se você não ouviu os outros podcasts, se você conheceu o Viva com Sobriedade somente agora, ouça todos os podcasts anteriores. Como eu falei, cada podcast ele traz um tema específico, importante para o seu processo de recuperação. Então são maneiras, são dicas de como alterar a mentalidade para fazer com que a sua mente pense e haja com sobriedade, para assim sendo você viver uma vida de sobriedade, uma vida de plenitude, regada de todos os frutos que você merece, porém que você só vai colher quando ficar afastado do álcool para a vida toda. Então ouçam os episódios anteriores e também já se inscrevam no podcast. O podcast é gratuito e sempre será. Então um podcast que traz ensinamentos práticos para uma vida abundante, ele é gratuito e ele faz parte de um projeto pessoal meu, do Patrick Oening, tá ok? E não é um projeto de uma idealização, é um projeto prático. Eu vivi, eu vivo e eu passo para as pessoas como que é essa vivência, porque elas podem colher frutos, sim, eu tenho certeza, a partir disso, porque muita gente já está colhendo. E antes do nosso tema de hoje, eu também quero lembrar vocês que aqui você tem voz ativa, né? Então, se você quer participar do podcast Viva com Sobriedade, falando sobre a sua experiência, como você está agora, ou o quão que o podcast Viva com Sobriedade tem lhe ajudado, basta gravar um áudio de no máximo 2 minutos e encaminhar via WhatsApp para o número 67 99 124 5362. Repetindo, 67 99 124 5362. A sua participação será muito bem-vinda e pode ser inserida no nosso próximo episódio do podcast. Além do mais, vou responder uma a uma com muito carinho. Tudo bem? Então, o nosso tema de hoje, pessoal, ele é um tema onde eu falo que o alcoólatra precisa recuperar o seu senso de utilidade. Então, a nossa palavra-chave hoje é utilidade, ok? O que seria essa utilidade? A utilidade é o sentido mais simples e aplicado da palavra. Ele precisa voltar a se sentir
útil. Ele precisa voltar a se sentir útil onde? Ele precisa voltar a se sentir útil no trabalho dele, útil para a sua família e útil para a sociedade. Esse senso de utilidade para o alcoólatra traz privilégios para a sua recuperação, porque ele passa a se sentir importante. Ele passa a adquirir uma importância para a vida da sua família, para a sociedade e para o seu ambiente de trabalho, para o seu empregador e para os seus colegas de trabalho. É essa utilidade que ele deixou de ter com o passar dos anos, onde ele se submetia à escravidão pelo álcool. Ano após ano ele foi perdendo mais a utilidade que ele tinha para a sociedade, para a família, para o patrão, para o trabalho, e perdendo essa utilidade, ele era cada vez mais amarrado sob a égide do alcoolismo, sob o vício do álcool. Então, ele não se sentindo útil, ele tinha muito mais tempo disponível que era utilizado em prol do seu vício. O vício alimenta isso, o vício lhe tira tudo. Se você antes de estar viciado em álcool, você tinha hobbies que lhe tomavam tempo, você perde esses hobbies. Você para de fazer o que antes lhe dava prazer. Você para de ter a utilidade para outras pessoas, porque todos esses tempos de trabalho, todo o tempo de utilidade, todo o tempo que você passava com a sua família, era tempo que você passava longe do álcool e não era isso que o álcool queria. Então você perdeu toda a sua utilidade em função do álcool, mas que também era retroalimentada pela presença do álcool. O álcool não queria que você fosse útil. Então a gente vai fazer de tudo para contrapor essa vontade do álcool. Vamos criar um senso de utilidade no processo de recuperação. Ok? Quando falta utilidade para a pessoa, lhe falta serventia. Ele passa, inclusive, a acreditar que ele não serve para nada. Ele começa a duvidar da sua capacidade laboral, da sua capacidade para o trabalho e também da sua capacidade em contribuir para as tarefas domésticas. Isso mesmo. Não falo de mulheres, muito pelo contrário. Falo tanto de homens quanto de mulheres para atividades domésticas. Foi-se o tempo onde as atividades domésticas erroneamente eram atribuídas somente às mulheres. As atividades domésticas, elas fazem parte de quem naquele ambiente convive. E quem tem responsabilidades em relação a isso? Quais são? O pai e a mãe, normalmente. Ok? Então o pai e a mãe, o marido e a esposa têm responsabilidades comuns dentro das atividades domésticas, dentro da manutenção do lar. Então o homem, ele precisa também ter esse senso de utilidade dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. É ele tendo esse senso de utilidade que vai lhe contribuir no afastamento, contribuir na ausência, contribuir na manutenção do seu processo de recuperação. Então as atividades corriqueiras, elas tiram o tempo do vício, elas tiram a possibilidade da cabeça ficar também vazia e pensar no álcool. Tudo bem? Então sempre quando ele tem uma agenda cheia de atividades, e essas atividades podem ser atividades laborais num ambiente de trabalho onde ele recebe para isso, ou atividades onde ele empreende, ele comercializa e ele precisa de tempo para fazer todo esse processo, bem como as atividades de dentro de casa onde ele não recebe, mas ele se mantém útil. Em todos esses níveis, o senso de utilidade é um dos grandes objetivos. Porque o dinheiro não era o grande objetivo, porque a gente bebia quando tinha dinheiro, porém também bebia quando não tinha dinheiro. Então a presença ou ausência de dinheiro não influenciava sobremaneira no processo. Porque se a gente tivesse muito dinheiro, bebíamos bebidas caras. Porém, se não tivéssemos muito dinheiro, bebíamos bebidas baratas. Então, presença ou ausência de dinheiro não influenciavam no consumo propriamente. Agora, o senso de utilidade influenciava. Quanto mais trabalho a gente tinha, menos disponibilidade para o álcool a gente conseguia. Quanto mais trabalhos em casa, quanto mais senso de utilidade, quanto mais importância laboral a gente tinha, menos tempo a gente tinha para desperdiçar utilizando-se do álcool, alimentando o nosso vício. Ok? Então o alcoólatra, com o tempo, ele passa a não se sentir mais útil, e isso vai sendo retroalimentado até virar um
sentimento de vitimismo. Ele próprio começa a acreditar que ele já não é mais útil, que as pessoas não gostam das atividades, das tarefas dele, que ele não faz nada bem feito, tudo isso retroalimentando o vício que quer lhe consumir aquele seu bem mais precioso, que é o tempo. Então o álcool lhe consome o tempo, lhe tirando o utilitarismo. Você não é mais útil para ninguém, você não é mais útil para a sociedade, você não é mais útil para a sua família. Então fica aqui comigo e vamos alimentar esse seu vício. E isso então requer uma mudança de mentalidade, porque enquanto você acreditar que parar de beber é só tampar a garrafa e deixar ela afastada e continuar seguindo o seu roteiro de dia, o roteiro de vida, como ele era antes, mais cedo ou mais tarde você vai ceder e vai voltar a consumir o álcool. Então, se antes da presença do álcool na sua vida você tinha utilidade para a sua família, para as pessoas e para o mundo, você tem que passar a ter utilidade novamente. Você tem que colocar a utilidade como se fosse um fator a ser mudado. É uma questão de mentalidade, de mindset. Eu crio utilidade para mim, eu me sinto útil, eu tenho obrigações, e as minhas obrigações, elas não são só comigo, elas são para as pessoas para as quais eu trabalho, elas são para a minha família, elas são para as pessoas que estão no meu entorno e que precisam que eu tome alguma atitude, que eu faça alguma coisa. E esse senso de utilidade é sim importantíssimo para que você recupere a sua sobriedade e, mais do que isso, que a sua sobriedade ela perdure pelo resto da sua vida. Não é à toa, inclusive, pessoal, que centros de reabilitação do vício em álcool, eles são repletos de atividades. Os bons centros de reabilitação, infelizmente não se pode aplicar isso a todos, mas os bons centros de reabilitação, eles são repletos de atividade para os internos. Ele cozinha a própria comida, ele cozinha a comida dos demais, ele faz todo o processo de limpeza, ele tem trabalhos manuais, marcenaria, pintura, ele planta, ele colhe, ele faz limpeza de quintais, piscinas. Então, tudo isso é para gerar o senso de utilidade que havia sido retirado do alcoólatra em função do vício em álcool. Então isso faz parte da recuperação e a gente não pode furar esse quesito. A gente não pode furar essa dinâmica que é importante para a manutenção da recuperação e perpetuidade da sua sobriedade. Tudo bem? Então é uma mentalidade que a gente tem que alterar. Patrick, eu não gosto de atividades domésticas, mas a gente não faz só o que a gente gosta. Compreendam isso. Na vida, a gente faz o que a gente gosta e o que não gosta, porque tem-se que fazer. Se tem que fazer, vai lá e faça. Não espere para fazer somente o que lhe dá prazer. A vida não é assim. A vida não é assim para ninguém. Inclusive para quem tem muito dinheiro, para quem é milionário. Quem é milionário, você acredita que faz só o que gosta, só o que lhe dá prazer? Não, não, não. Ele faz aquilo que tem que ser feito e essa é a grande diferença. Fazer o que tem que ser feito. E eu vou lhe falar, você criar um senso de utilidade ou você ver a pessoa que você ama que está lá em função do álcool, criar um senso de utilidade, ter uma função na sociedade, ter uma função dentro da família, ter os seus afazeres diários, parece simples, parece bobo, mas não é. É importantíssimo e faz parte do processo de recuperação. E vou lhe falar, se você está afastado do álcool 1, 2, 3 anos e ainda passa os dias sem fazer nada, não desenvolve a sua utilidade, não recupera a sua utilidade, eu lamento em lhe falar, mas mais cedo ou mais tarde essa sua recuperação vai ser perdida e o tempo vai ser perdido porque não está sendo de maneira sólida. Existem alguns quesitos que a gente precisa fechar, alguns quesitos que a mentalidade tem que ser alterada para que a sobriedade, para que a plenitude da recuperação ela seja eterna, seja para uma vida inteira. Nenhum familiar seu, nenhum familiar nosso quer nos ver mudar durante 1 ano somente, durante 2 anos, durante 5, durante 10. Eles querem a tranquilidade de observar as nossas ações e ver que o que a gente faz tem solidez e é para uma vida inteira.
Então pare de desculpas, pare de dizer que você não gosta de lavar uma louça, que você não gosta de limpar uma casa, que você não gosta de lavar a sua roupa, estender a sua roupa. Isso faz parte da sua utilidade. E falo, você pode. Não importa o seu grau de instrução, não importa o seu grau de machismo, você pode. E você não só pode, você deve. Porque você fazendo assim, você está alterando a sua mentalidade. E mesmo que você não goste, você está tendo mais pontos positivos ainda, porque você está aprendendo que não vai na vida fazer só o que gosta, mas vai fazer o que é preciso. E eu vou lhe falar, se eu fosse você, eu faria tudo o que fosse preciso para me manter afastado do álcool. Porque o sentimento e a vida que existe lá após o álcool é uma vida tão plena, tão abundante, tão feliz, tão grande quanto você nunca viu, mesmo na época onde você ainda talvez nem conhecia o álcool. Eu lhe digo, você pode ser uma melhor versão de você mesmo, basta você deixar o álcool para trás, mas deixá-lo para trás de maneira consciente, racional e sólida, contrapondo todos esses vícios, todos esses pontos, todos esses desvios de caráter que infelizmente ele enraizou na sua vida, que ele enraizou na nossa vida. Então mude essa sua mentalidade. Só assim você vai conseguir prosperar na sua caminhada da recuperação. Tudo bem? Então esse era o nosso tema de hoje, pessoal, espero que tenham gostado e, como eu sempre falo, mais do que gostado, que coloque em prática. Você pode ouvir esse podcast, pode repassar ele novamente, pode fazer anotações, se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, mas por favor coloquem em prática. Mais do que somente eu falar, eu gostaria de ver pessoas se recuperando, utilizando essa palavra, utilizando essas temáticas, utilizando esses nossos discursos motivacionais, que são discursos motivacionais não vazios, eles são baseados na realidade, eles são baseados na prática, então eles são cheios de verdade, tá? A verdade muitas vezes pode doer, sim, pode doer, mas ela precisa doer, porque você só vai se reconhecer quando você conseguir se compreender e se ver de maneira completa. E se você não tiver o processo de dor nesse reconhecimento, é porque você ainda não está se reconhecendo. Então coloque em prática esses ensinamentos. Se tem dúvidas em relação a qualquer ponto desse tema de hoje ou de qualquer outro tema, coloca nos comentários, mande um áudio, mande um WhatsApp, vamos discutir, vamos conversar, vamos fazer com que o seu processo de recuperação ele seja pleno, ele seja duradouro e satisfatório, não só para você, mas para todas as pessoas que estão próximas de você. Tudo bem? Reforçando, caso não tenham ouvido os episódios anteriores, peço que o façam. Todos os episódios juntos, eles vão montando uma parede grande, sólida, que vai deixar você de um lado e o álcool do outro. Então, se você deixa de ouvir alguns episódios, se você deixa de ter alguns ensinamentos que aqui são passados, essa parede ela vai começando a ter espaços abertos nela. E esses espaços abertos ainda, infelizmente, são momentos que você pode escoar para o lado de lá ou permitir que o lado de lá escoe para você. E a gente não quer isso, como eu sempre falo, como eu sempre reitero e reforço, a gente precisa de uma recuperação sólida, racional e duradoura. Tudo bem? Então assinem o podcast, se inscrevam para receber as notificações de novos episódios que temos todas as semanas. E também sigam as nossas redes sociais, né? Viva com Sobriedade no Facebook, Viva com Sobriedade no Instagram. Lá nós temos conteúdos todos os dias sobre como viver com sobriedade. Tudo bem? Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.